Será que o fim precisa ser trágico ou ele pode ser poético? Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, comunicador deste canal e para além disso sou recém-formado professor de letras que é apaixonado pelo mundo da literatura. Então aqui no canal você vai encontrar resenhas, análises sobre livros, sobre literatura, assuntos que permeiam esse mundo. E no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha do livro Fim, da Fernanda Torres. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras. Ele foi lançado em 2013 e essa é a 23ª reimpressão. Quando eu fiquei sabendo sobre esse livro, já faz uns 3 a 4 anos que eu fiquei sabendo da existência desse livro. Eu ganhei ele ano passado de aniversário da minha melhor amiga. Só que eu só vim ler ele esse ano. Eu acredito muito nessa coisa de o tempo certo para as coisas, sabe? Eu acredito muito nisso, muito. E quando eu li esse livro em janeiro de 2025, no caso, 2026, perdão, em janeiro de 2026, esse livro, ele, ao mesmo tempo que é um livro ficcional, é uma ficção, ele tocou num lugar extremamente profundo em mim. Porque antes da gente enaltecer essa narrativa, esse romance, a gente precisa enaltecer o quão a Fernanda Torres é grandiosa. Eu conheci Fernanda Montenegro como uma atriz de comédia, por conta de Os Normais e Entre Tapas e Beijos, né? Tapas e Beijos. Eu conheci ela por conta dessas duas séries da Globo. Então eu conheci essa vertente da Fernanda como algo humorístico, algo que por muitas vezes permeava o cotidiano e extrapolava esse lugar do rotineiro. E quando eu fiquei sabendo desse livro, eu fiquei sabendo por alguma resenha que eu vi no YouTube, mas assim, não sei nem te dizer sobre quem que postou essa resenha, porque já faz 3 anos, acredito eu, e fiquei com essa vontade de comprar esse livro. Até que minha melhor amiga perguntou o que eu queria ganhar de aniversário e eu disse, compra pra mim o livro da Fernanda Torres. Fim. E quando a gente pesquisa sobre esse livro, a gente encontra sobre uma crítica. É um livro crítica. Só que ao mesmo tempo que esse livro é uma crítica gigantesca, ele também é algo que toca no lugar profundo e triste do ser humano, que é a morte. Pelo menos pra mim, eu não lido com a morte de uma forma pesada. Eu sei que ela é triste, eu sei que em diversas situações a gente fica inconformado, mas eu tenho uma visão da morte como algo que dá pra se fazer narrativo, que dá pra se fazer literário. E eu acredito que a Fernanda quis fazer isso nesse livro. Ela quis criar uma narrativa sobre a morte. Ela quis criar uma narrativa sobre o lado não tão dramático da morte. Agora eu vou fazer um resumo sobre esse livro. Ao mesmo tempo que eu vou ter que falar alguns spoilers que são necessários para que você conheça e tenha vontade de ler essa história, eu vou tentar não aprofundar tanto nos fatos maiores da história. Como eu já disse, essa história é uma crítica à elite carioca. Ela é uma crítica pertinente ao quem vive de privilégios na região do Rio de Janeiro. Então, isso traz uma bagagem muito grande da construção de vida da Fernanda. Por mais que logo na primeira página, vou abrir aqui para vocês para mostrar, tá escrito assim, os personagens e as situações dessa obra são reais apenas no universo da ficção. Não se referem a pessoas e fatos concretos e não emitem opiniões sobre eles. Então aqui logo de cara, né, para quem gosta de fazer uma leitura aprofundada, você vai encontrar toques próximos do real, mas a autora já deixou explícito que isso aqui é ficção. Então tudo que se passa aqui dentro é um mundo ficcional. Só que ao mesmo tempo você vai encontrar referências ao que a gente vive na realidade. E aqui a gente pode usar o termo real fictício.
Então a gente busca, quando a gente está lendo, situações que a gente vai encaixar na nossa mente, que a gente passou na nossa vida, mas que aqui podem ser de formas menores, reduzidas ou ampliadas, exageradas. Uma das estratégias de escrita da Fernanda, que eu pude perceber, é que ela faz uma avalanche de palavras. Ela faz uma avalanche de sensações, de situações. Então, quando você está lendo, é tudo seguida. É como se não tivesse pausa. Mas ao mesmo tempo que tem as pontuações de modo perfeito, você vai lendo e parece que você está sendo sufocado. Porque a gente está falando sobre um assunto denso, que é a morte. A gente está falando sobre outro assunto denso, que é crítica social. Misturar esses dois assuntos é pesado, é profundo. Então, quando a gente vai conhecendo um pouco melhor essa estrutura que a Fernanda fez de escrita aqui dentro, a gente vai percebendo que essa estratégia de fazer uma avalanche de escrita tem propósito. Vou exemplificar aqui para vocês. Deixa eu ver uma parte. Como vocês podem perceber, eu gosto de marcar o livro. Eu adoro utilizar essa estratégia de post-its com marca-texto. Então, o livro você sempre vai encontrar os meus livros com marcações. Aqui ela está usando uma avalanche para descrever características físicas de uma personagem. A Célia era branca, considerada branca, porque tinha traços finos, mas era mulata, como eu, e costumava alisar o cabelo, e Chain como o meu. Aqui a gente pode perceber que ela está utilizando de comparativos para descrever uma personagem, a Célia. Então a gente sabe que a Célia é uma personagem. E aí, parece virar uma bola de neve. Porque ela vai falando, a Célia era branca. E essa bola de neve vai rolando. Considerada branca, porque tinha traços finos, mas era mulata. Então ela vai jogando outros termos, outras palavras, para aumentar essa bola de neve. Por isso que eu falo que é uma avalanche. Porque vai aumentando. Vai começando pequeno e vai ampliando. Então ela usa muito essa estratégia de aumentar. Aqui já tem uma crítica. E é muito gostoso ver como a Fernanda ela consegue encaixar críticas em partes muito simples da história. Então aqui, ó. E costumava alisar o cabelo, pichain como o meu. Aqui quem tá dizendo não é a Fernanda. Não, esse como o meu, não é a Fernanda, porque não é um livro biográfico. Aqui é um personagem que está falando sobre isso. E esse pichain foi muito bem colocado para representar uma crítica. Uma crítica ao cabelo crespo, ao cabelo cacheado. A essa crítica que as pessoas precisavam se higienizar para serem aceitas. Então, por que a Célia alisava esse cabelo? Aqui a gente pode pensar nisso. Tanto que eu marquei essa página, vocês podem ver, tá marcadinho, para poder eu entender que aqui é mais um ponto de crítica, dentro de outros pontos que tem essa história. Mas eu falei da escrita, né, mas não falei da história em si. Aqui, a Fernanda vai nos apresentar 5. Deixa eu conferir pra ver se eu não tô falando errado. Mas são 5 amigos, um grupo de homens, que todos eles vão ser descritos como que foi a morte. Como eles morreram. Todos os 5. Então a gente sabe, principalmente por conta do título, que é fim, e isso é muito bem explícito em toda a história, que a gente sabe que esses protagonistas eles vão morrer. E que esse livro vai estar trabalhando a morte deles. Então isso não é algo que não é explícito para nós. Aqui a gente sabe desde a primeira página que vai estar falando sobre morte, que vai estar tratando sobre esse assunto. Então aqui a gente conhece a história de Álvaro, Silvio, Ribeiro, Neto e Ciro, tá? São esses 5 homens. Todos eles permeiam as cidades privilegiadas do Rio de Janeiro, e todos eles têm um cargo de privilégio. Nenhum deles aqui, pelo menos depois de adulto, passaram por situações de dificuldade financeira, por exemplo. Deixa eu me ajeitar aqui para ficar mais confortável. Pronto. Fiquei super confortável agora. Então,
Quando aqui é apresentado pra gente nessa história, a gente vai conhecer primeiro o Álvaro, depois o Silvio, depois o Ribeiro, depois o Neto e depois o Ciro. Todos eles vão morrer por causas opostas, por causas diferentes. Nenhum vai ter uma morte parecida. Exemplificando, não vou dizer o nome do personagem para não ser um spoiler gigantesco. Mas um vai morrer numa maca de hospital, o outro vai morrer numa situação de rua, o outro vai morrer por conta de uma doença. Então vão sendo situações que são rotineiras, que acontece, gente. Aqui ela poderia muito bem falar que, já que é um mundo ficcional, que um foi morto por um elefante que sentou em cima dele. Poderia. Mas como ela quer tratar da realidade, por mais que seja ficcional, ela vai trazer situações do cotidiano. Pessoas acabam falecendo, morrendo. Como é construído os capítulos dessa história? Então, por exemplo, aqui vai apresentar, vou mostrar o primeiro capítulo para vocês. O Álvaro, já tem aqui escrito o nome dele, que é o título do capítulo. E embaixo tem que ele nasceu no dia 26 de setembro de 1929 e ele veio a falecer no dia 30 de abril de 2014. Tá aqui, ó, a primeira folha do capítulo. Vai apresentar, e aqui é uma outra estratégia de escrita da Fernanda, que ela transita entre os tempos. Então ela vai entre presente, passado e futuro. Mas ao mesmo tempo, esse futuro, ele é um futuro presente. Então ela transita entre a linha do tempo do personagem, desde quando algumas situações traz a infância, outros não. Então vai permear pela infância, pela adolescência. Eu percebi que a maioria dos personagens é mais tem uma transição maior na adolescência barra juventude. É ali que ela mexe com os personagens para trazer um contexto do machismo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Quando a Fernanda trabalha esse período de linha do tempo dos personagens, é dentro de um mesmo bloco de escrita. Não tem uma explicitação, não é explícito que ela está falando desse jovem no dia 7 de maio de tal ano. Ou é falado sobre esse jovem no dia 12 de dezembro de tal ano. Não é assim. Você vai saber quando ela está falando do passado pela construção da narrativa. E fazer isso de uma forma brilhante, que eu digo que é brilhante, é muito difícil. Por exemplo, no capítulo do Álvaro, vai falar sobre o passado dele, vai falar sobre um passado mais remoto, ali abordando a juventude, vai falar sobre um passado como se esse passado fosse presente ao mesmo tempo, porque o futuro, no caso desse capítulo, vai ser a morte dele, e por isso que eu falo que é um futuro presente. Então, quando se descreve o futuro, que é a morte, que é o último tempo de vida dele, vai ser num tom específico, e aí você vai identificar que está caminhando para a morte, que está falando sobre a morte nesse momento. A Fernanda, ela consegue fazer uma construção temporal assim brilhante, mas o ponto forte dela é a caracterização. Então aqui ela vai tratar, quando ela vai falar sobre o pré-morte, vamos usar esse termo, essa pré-morte dos personagens, ela vai utilizar de estratégias para mostrar o quão esse personagem está fraco, o quão esse personagem está enfermo, o quão esse personagem, e não só por conta da idade, porque a gente tem que ser, por diversas vezes, nosso corpo, quando a gente vai envelhecendo, nosso corpo vai envelhecendo, gente, a gente vai ficando frágil. Isso é esperado enquanto ser humano. A gente espera que a gente vai ficando envelhecendo, a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando velho, e aqui com todo
tom de respeito da palavra, a gente vai passando por situações que vai gerando fragilidades no nosso corpo. E aqui ela vai caracterizando para ter uma conversa sincera com quem está lendo sobre o tom de envelhecer, sobre a velhice. Quando ela vai falar sobre o Álvaro, ela começa a trabalhar esse momento pré-morte, logo aqui nas primeiras páginas. Isso aqui, nossa, me pegou de jeito. Então, vocês podem ver, eu marquei uma parte até mediana, porque mexeu comigo, me tocou. Nas primeiras páginas do livro eu já fiquei emocionado, já senti um tom de esse livro vai ser profundo. É mais ou menos assim. Não faz muito tempo, ir da minha casa até o consultório de Matos é meu clínico geral. Me custava 10 minutos a pé. Hoje levo 40. Andar deixou de ser um ato inconsciente. Vigie os passos, os joelhos, mantenha a atenção na rota. Tudo dói, pelas razões mais diversas, todas condizentes com a velhice. Quando eu li esse trecho, eu associei tanta coisa da minha vida enquanto uma criança que só existia. Olha aqui meu sofá, olha o paninho do meu sofá caindo. Gente, perdão, tô tão confortável aqui fazendo esse vídeo que eu quero que você sinta que vocês estão em casa, tá? Então do jeito que tiver. Eu lembrava de como a minha avó, meus avós falavam que envelhecer era uma constante dor, porque você sentia seu joelho doendo, você sentia seu pulmão doendo. E eu, nos meus auges, dos meus 30 anos, começar a me cuidar para que isso possa tardar, que as situações de dor, de igual que ela fala, tudo dói. É para caracterizar o como esse personagem ele tá sentindo dor pela velhice. Ele tá passando por essas situações na velhice. E ao mesmo tempo, a Fernanda tem uma tirada muito boa. Que a gente começa a sentir pena dos personagens. A gente sente, não pena, a gente sente compaixão por esses personagens. A gente sente pena. Principalmente no primeiro capítulo do Álvaro, a gente se sente muita compaixão por ele. Só que quando a gente vai lendo sobre o Silvio, aí depois o Ribeiro, depois o Neto e o Cid, você fica assim, caraca! Ela trabalha para além da morte, para além de uma crítica social, ela trabalha muito a questão de relacionamentos. Esse é um livro que fala sobre relacionamentos, principalmente a toxicidade dentro dos relacionamentos e principalmente o como as mulheres ficam destruídas em determinados relacionamentos. E por mais que os protagonistas, tá? Aqui a gente está falando dos protagonistas, sejam homens, ela consegue gerar uma visão do que os homens têm pelas mulheres, e essa visão carregada de machismo, carregada desse estereótipo de superioridade que os homens têm, e enquanto homem falando sobre isso, né, no caso eu que falo para vocês, enquanto um homem, né, gay cis, falando para vocês que por muitas vezes a gente tem uma criação aonde a gente sente que a gente pode ser superior à mulher, à figura feminina, que a gente não precisa navegar por essa figura, a gente se sente que a gente pode ser superior em cima dessa figura feminina, e ela consegue trabalhar isso dentro desse livro. Por isso que eu falo que a Fernanda, ela tem essa carga biográfica dentro desse livro. Ela tem essa propriedade no que ela fala. Tanto que a gente conhece os personagens. A gente vai conhecer as esposas desses personagens, as ex-esposas desses personagens, os filhos desses personagens, as filhas desses personagens e outros personagens que, ao mesmo tempo, eu não posso chamar eles de protagonistas, porque eles não são os personagens principais da toda a narrativa, não são eles que fazem acontecer toda a história, porque eu defino os principais protagonistas de uma história aqueles que, como se fosse uma árvore, vamos imaginar uma árvore, para mim é isso. Os personagens principais são os troncos, o tronco, né, e os galhos. Para mim, esses são os personagens principais. E aí as folhas,
né? Se a gente for para pensar, até mesmo as raízes, né, da planta, isso para mim são os personagens principais, né? Então as raízes e os troncos. Os galhos e as folhas são personagens que por muitas vezes são primordiais para a história acontecer, mas eles não são os protagonistas. Conseguiu pegar essa comparação que eu fiz? Espero que sim. Você vai conhecer o Álvaro, por exemplo. Vou explicar com o capítulo do Álvaro, que é o mais fácil para eu poder mostrar aqui para vocês. Então aqui a gente vai conhecer o Álvaro. Então vai vir a história do Álvaro, vai contar sobre ele, vai dar as características dele, vai levar para o passado, para o presente, para o futuro. Então a gente vai conhecer um pouco do Álvaro, adolescente para jovem, um pouco do que ele vivia ali nessa juventude. Tudo isso de uma forma de avalanche. Então a gente vai conhecendo esse tempo. Aí volta para pro futuro, que é o tempo presente. Aí vai falar um pouco da pré-morte dele, depois da morte. Vai ter tudo isso, né? Vai apresentar os outros amigos dele, o Ribeiro, o Ciro, né? Todos esses. E aí trabalha a morte. Chega a morte. Então, basicamente, no fim desse capítulo intitulado como Álvaro, vai trabalhar a morte. Então, através de cada capítulo, a gente vai saber que no final daquele capítulo, daquele subcapítulo, vai trabalhar a morte daquele personagem. Então, beleza, apresentou a morte desse personagem. E aí vai vir uma visão de outro personagem. Por exemplo, aqui do Álvaro vai vir a Irene. Então aqui logo depois do Álvaro vem Irene. E tá sempre em negrito, caixa alta, pra realmente marcar pro leitor que agora vai ser uma outra visão. Então vai vir a visão da Irene, sobre como os fatos da morte do Álvaro vai impactar a vida da Irene, vai trabalhar isso dentro da cabeça de Irene, como vai ser o social que vai acontecer isso, o que a Irene passou na mão do Álvaro. Então aqui você começa a perceber que ela vai trabalhar esse assunto, por exemplo, do machismo, dando protagonismo para uma mulher. Para a mulher falar o que ela sofreu. Então, por exemplo, vai falar o que ela passava na mão do Álvaro, o como que foi o fim para ela, então como que veio essa morte para ela. Depois vem a visão do Padre Graça. E eu tenho que confessar, quando chegou nessa parte do Padre Graça, eu tive que dar uma risada. Porque eu nunca pensei, tudo bem, aqui pode ter sido uma parte inocente de mim, mas eu não pensei que ela ia utilizar de um personagem que é padre pra narrar a história, pra contar a visão do enterro, porque, gente, olha como que é uma estratégia boa. Padre normalmente celebra no enterro, faz aquele momento de celebrar. É que, gente, eu não sou católico, mas eu já vi que os padres fazem toda uma ritualística pra conduzir um enterro. Tá? Já fui a alguns, eu sei mais ou menos como que é. É uma estratégia muito boa, ela colocar a visão do padre perante aquela situação. E esse Padre Graça, ele volta em outros momentos, né? E ele tem Nossa, esse personagem, gente, ele tem um plot que vale muito a pena você ler a história, para além de tudo que eu já falei até agora, mas falando desse personagem, vale muito a pena. Tem uma parte que ela descreve a perda da virgindade de uma mulher, o abuso psicológico que a mulher sofre, até mesmo o machismo que esses personagens sofreram na infância, o que culminou e construiu quem são eles naquela atualidade. Então, esse livro faz, de forma assim, se eu pudesse simplificar minha fala agora aqui. Esse livro, Fernanda Torres, faz uma crítica à sociedade carioca, à sociedade burguesa carioca, à sociedade que goza de privilégios, faz uma crítica ao que a mulher sofre enquanto mulher, né, pelo machismo que está intrínseco na nossa sociedade, está abraçado com a nossa sociedade. Então tem essa crítica, mostra como que a morte ela pode ser profunda,
dramática, mas que você não vai tratar essa morte com culpa. E aqui eu acho que pode ser a parte mais polêmica desse livro. Vamos falar aqui bem próximo sobre essa questão da morte, que eu comecei a não ver como culpa, tá? Em relação a este livro e a esse personagem. Quando eu terminei de ler esse livro, eu comecei a pensar do porquê a Fernanda quis fazer um livro, para além da vontade dela fazer um livro falando sobre morte, do porquê ela poderia ter escolhido esse tema e porque eu não senti culpa ao ler sobre morte, a ver a morte de 5 homens. Por diversas vezes, quando a gente vê uma série, um filme, um livro, você acaba sentindo um peso quando você vê tal personagem morrer. Aqui eu vou trazer uma visão do Daniel adolescente, quando eu li Crepúsculo, né, a saga Crepúsculo, e eu vi a Bella praticamente morrendo, né, por conta que ela estava grávida e tudo mais. E aquilo me bateu num lugar muito profundo na época. E eu ficava assim, não, gente, a Bella não pode morrer, a Bella não pode morrer. E aqui nesse livro, quando eu vi esses 5 homens à beira da morte, dizendo tchau, eu não fiquei com essa mesma sensação. Eu não fiquei com esta sensação de, gente, não pode. Como assim a Fernanda tá fazendo isso? Como assim, Fernanda Torres, você está fazendo isso? Eu não fiquei. Juro pra vocês que eu não fiquei com essa sensação. Esse livro não me trouxe isso. Porque você começa situações que passam nesse livro de machismo, de homofobia, de racismo, dessa crítica da sociedade que é gigantesca em preconceito. Você começa a pensar, tá, era pra ser. Era pra esse personagem morrer. Tá, pode ser até um pouco de falta de compaixão, talvez, não sei. Mas você começa a pensar nisso dessa forma. Você já teve essa visão de algum personagem ao longo de séries, livros, filmes, em alguma produção literária ou visual? Você já teve essa? Conta pra mim, porque eu não me senti tão estranho. Mas é um livro, igual eu já falei pra vocês, que trata sobre assuntos densos, assuntos profundos, mas de uma forma muito diferente, vamos usar essa palavra, diferente, brilhante e profunda. Eu acho que seriam essas 6 palavras que eu poderia definir a escrita de Fernanda Torres. Enfim, pra mim é isso. Aqui ela conseguiu tratar a morte, a crítica social, tudo isso, os preconceitos, os estereótipos, de uma forma profunda, brilhante e densa. Assim, é dessa forma que eu defino esse livro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. O canal agora em 2026 vai voltar com tudo, vou produzir muito mais. E comenta aqui embaixo se você já leu, se você gostou de saber sobre esse livro, se você quer ler, comenta aqui, porque os comentários estão aí pra gente ter uma conversa gostosa, sabe? Se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscrever, deixe o curtir, porque isso mostra o quão o vídeo foi positivo pra vocês. E me siga no Instagram, o meu arroba por lá é o Daniel Ferreira, Daniel com U. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, se cuidem, tchau!